Bom, o exercício 4 fala o seguinte. Em uma empresa que presta serviço de pintura eletrostática, basicamente os clientes enviam as peças que são pintadas em várias cores. Considerando uma estação de trabalho específica, aí ele fala aqui do fluxo do processo inteiro, né? O que é o processo de pintura. Mas ele dá algumas informações importantes. Por exemplo, a produtividade da tinta utilizada na pintura é de 5 metros quadrados por quilo. Então, ele está me dizendo o seguinte, se ele está me dando uma produtividade em 5 metros quadrados por quilo, o que tem no numerador é saída, não é isso? Então, saem 5 metros quadrados de peças pintadas, a pintura é medida em área, por quilo, quilo de entrada. Se eu estou falando da produtividade da tinta, quilo de tinta. Então, em linhas gerais, essa produtividade aqui está me dizendo o seguinte, 1 quilo de tinta pinta 5 metros quadrados de peça. Entenderam isso? A mesma coisa ele fala, ó. A produtividade dos produtos químicos usados lá na etapa de pré-tratamento é de meio metro quadrado por litro. Então, a saída está em cima, metro quadrado, meio metro, para cada litro do produto químico que ele usa. Então, pega 1 litro de produto químico, ele consegue tratar uma área para pintar meio metro quadrado. Tá certo? Beleza, gente? Vamos lá. O custo de hora de processamento dessa estação de trabalho é de R$ 85,00. Então, cada hora que o processo de pintura funciona, eu tenho que pagar para o processamento R$ 85,00. No último mês, a empresa trabalhou 22 dias, com uma jornada de 8 horas por dia, e teve 4 funcionários, cujos custos de mão de obra são da ordem de R$ 10.000. O preço de venda do metro quadrado de pintura é de R$ 25,00. E no último mês ela produziu 800 metros quadrados. Então vamos lá. Primeira pergunta é: calcule a produtividade parcial relativa à mão de obra utilizando os dados em reais. Quando eu digo utilizando os dados em reais, já sei que eu vou ter saídas e entradas em reais. Tá certo? Então vamos abrir uma planilha aqui para a gente resolver esse exercício. Letra A. Quanto que eu calculo a saída em reais para esse período? Quanto que ele produziu no período? 800 metros quadrados. Quanto que vale cada metro quadrado? R$ 25,00? Então isso é a saída em reais. Concordam? Ele está falando em mão de obra? Qual que é a entrada? Mão de obra em reais. Quanto que entrou em reais para produzir essa saída aqui? R$ 10.000? Então isso é a entrada da mão de obra em reais. Então a produtividade parcial da mão de obra usando os dados em reais é igual a saída dividida pela entrada. 2. Ok? Alguma dúvida? Letra B. Deixa eu marcar de amarelo aqui a resposta da A. Letra B. Ele pergunta o seguinte. Calcule a produtividade parcial relativa à matéria-prima utilizando os dados em reais. Então, se eu vou usar os dados em reais, vocês concordam que a saída vai ser a mesma? Beleza? Saída não muda. Continuei produzindo 800 metros quadrados e esses metros quadrados valeram R$ 25,00. Agora, quanto que entrou? Eu tenho de matéria-prima, eu tenho tinta e tenho produto químico, não é isso? Usado no pré-tratamento, concordam? Gente, aí ele me dá a produtividade parcial das matérias-primas. A da tinta é 5 metros quadrados por quilo de tinta. Quantos quilos o cara gastou para produzir 800 metros quadrados? Quanto, gente? 160 quilos, concordam? Cada quilo de tinta produz 5 metros quadrados. Então, se eu produzir 800 metros quadrados e eu quero saber quantos quilos eu gastei, eu divido 800 por 5. Tá certo? Então, ó, vou colocar que eu gastei
800 metros quadrados dividido por 5. Deixa eu colocar um igual aqui, senão ele não calcula. 160. Quanto que custa cada quilo de tinta? R$15? Então é igual a 160 vezes 15. R$2.400. E o produto químico? A produtividade de produto químico é o seguinte. É meio metro quadrado por litro de produto químico, não é isso? Vou fazer a mesma coisa. Eu divido 800 por quanto? Por meio. Isso aqui dá 1.600 litros. Quanto que custa o litro de produto químico? O valor de 20 litros é R$10? Então, se 20 litros custa R$10, quanto que custa 1 litro? 50 centavos. Se eu gastei 1.600 litros, significa que eu gastei 1.600 vezes 50 centavos. R$800. Tá certo? Qual que é a minha produtividade? Deixa eu subir aqui. Produtividade parcial da matéria-prima usando os dados em reais. É igual aos meus 20 mil reais de saída dividido pela matéria-prima, que nesse caso é tinta mais produto químico. Então isso aqui dá 6,25. Tá certo? E essa daqui, ó, é a resposta da letra B. Tá ok, gente? Letra C. Calcule a produtividade parcial relativa ao custo de processamento utilizando os dados em reais. Então, de novo, eu já tenho a saída em reais pronta, que eu calculei lá no começo, 20 mil reais. Eu vou calcular agora o custo de processamento. Custo de processamento é por hora, não é? Quantas horas a empresa trabalhou nesse período? Bom, os caras falam aqui, ó, 8 horas por dia, num mês com 22 dias. Então, quantas horas ela trabalhou? 22 vezes 8. Beleza? E qual que é o custo de processamento? Tá aqui, ó, R$85. Então, eu vou calcular esse custo de processamento aqui, ó, igual a 22 dias vezes 8 horas vezes R$85. 14.960. Concordam? Então, eu vou dizer que a minha produtividade parcial do custo de processamento em reais é igual a esses 20 mil dividido por 14.960. Ok, gente? Depois tem a letra D. A letra D, a pergunta é a seguinte. Produtividade em metros quadrados por homem-hora. Então, eu tenho que, para essa pergunta, a saída vai estar em metros quadrados. Ou seja, quantos metros quadrados foram produzidos? 800. Agora, eu preciso calcular a entrada em homem-hora. Quantas horas foram trabalhadas? 22 vezes 8. Concordam? Agora, quantos homens trabalharam essas horas? 4 caras, 4 operadores. Então, 704. Então, eu tenho a saída em metros quadrados, a entrada em homem-hora. Basta dividir uma pela outra. Então, a produtividade parcial em metros quadrados por homem-hora é igual a 800 dividido por 704. 1,14 metros quadrados por homem-hora. Beleza? O que significa isso? Um homem trabalhando uma hora produz 1,14 metro quadrado de peça pintada. Tá certo? Beleza. E a letra E pergunta, né? Qual que é a produtividade total dessa coisa toda? Então eu sei que a saída
são R$20.000 e as entradas são de processamento 14.960. De matéria-prima, vou colocar aqui assim, ó, matéria-prima igual aos 2.400 que eu gasto de tinta, mais os 800 que eu gasto de produto químico, 3.200. O que é que falta? Mão de obra? Quanto que é o custo de mão de obra? Não, 14.000 é processamento. Mão de obra, R$10.000. Beleza? Então, as entradas, vou colocar assim, ó. Total de entradas igual a essa soma aqui, ó. 28.160. Quando eu faço a produtividade total, o que acontece? Deu um número menor que 1. Isso é possível? É possível? É. Isso é bom? Não, isso é péssimo. Isso significa que eu tenho uma agregação menor do que 1, ou seja, meu processo não é agregador, ele é desagregador. É como se eu pegasse R$1 de matéria-prima, processamento e mão de obra, empregasse no processo e o que ele produz vale 71 centavos. Você está com um processo que não agrega valor. Aquilo que sai no resultado do seu processo vale menos do que tudo que você empregou para esse processo. Então, esse é o exemplo de um processo desagregador. Isso pode acontecer. Mas é extremamente indesejável. Tá ok? Por que eu acho importante falar isso? Porque às vezes, esse exercício, por exemplo, é exercício de uma prova. Caiu exatamente assim na prova. E na época, uma coisa que os estudantes erraram muito e criaram confusão, porque, poxa, como deu menor do que 0? Menor do que 1? Não, é possível dar menor do que 1. Algebricamente é possível e tecnicamente é possível. Um processo que não agrega valor vai ter uma produtividade total menor do que 1. Não se assustem, né? Não precisa, tá errado, vou escrever qualquer coisa. Isso pode acontecer.